Hoje os meus neurônios estão queimando bastante porque eu estava lendo sobre como que a gente pode deixar as nossas mensagens mais emocionais para despertar o interesse das pessoas, fazer elas se importarem e inspirar elas a agir. Hoje eu vou trazer uma reflexão mais profunda e mais solta aqui sobre a minha visão e eu quero levar essa reflexão para dois caminhos. O primeiro caminho é como inspirar as pessoas a comprar de você. E o segundo caminho é como você inspira os seus alunos a caminharem, né? E essa habilidade de inspirar os seus alunos a caminharem é justamente o que diferencia quem fica no mercado por muito tempo. Então vamos lá, vamos dividir aí, né? Antes, uma linha do tempo antes da pessoa comprar de você e depois de comprar de você. Então como que hoje você, no digital, você que se posiciona, você pode expor as suas ideias de maneira que inspire ação. Eu estava lendo isso no livro Ideias que Colam, e ele fala sobre como que é importante gerar emoção nas pessoas. E é basicamente, né, quando o objetivo de tornar uma mensagem emocional é despertar o interesse, né, pelo menos aqui para o nosso objetivo do digital. Você monta uma mensagem emocional para despertar o interesse, esse interesse faz as pessoas se importarem com aquilo ali, e quando elas se importam, esse sentimento gera elas a agirem. Quem faz isso bem? Pô, o Ladeira, cara. Leandro Ladeira, pô, faz um... Eu vi ontem um criativo dele, um Reels que ele postou, que ele, cara, conta a história da mulher que quer botar o filho pra fazer aula de piano na escola, e sei lá o que, sei lá o que. Conta toda uma historinha, faz você se envolver naquilo ali quase como uma novela, e aí depois, então, eu tenho dinheiro para pagar por causa do digital. Cara, é incrível. O que ele faz é incrível. Ele consegue criar essas histórias envolventes. E essa história envolvente, ela não é legal só porque, nossa, vai fazer ele vender. Mas é porque ela realmente gera nas pessoas esses sentimentos e isso inspira elas a agirem. No livro ele traz sobre algumas formas de tornar as mensagens mais emocionais. Eu quero falar sobre isso porque tem algumas coisas que a gente faz no marketing que foi perdendo sentido. O livro ele traz a questão da associação emocional. Então você, por exemplo, teve um filme novo lá e aí o diretor de estúdio falou assim, nossa, esse filme foi como a relatividade do Einstein. Para comparar, né, cara? A relatividade do Einstein é disruptivo, relevante, foi profundo, né? Então esse filme aqui, nossa, vai quebrar a indústria de cinema, é algo novo, é algo diferente. Só que esse tipo de associação, apesar de funcionar, quanto mais você usa, mais ela perde o poder. Aí um exemplo aqui no marketing, né? Cara, quanto hoje a palavra exclusivo mexe com você. De você olhar lá numa oferta, nossa, eu vou te dar uma oferta exclusiva. Nossa, você vai participar de um grupo exclusivo. Cara, a palavra exclusiva, ela foi tão utilizada, né, que o poder dela foi diluído. Ela foi usada até demais. E aí começa a surgir, né, os superlativos. Não, isso é exclusivíssimo, né? Que a gente no dia a dia, né, no offline, você acaba usando desses superlativos informalmente para, sabe, reforçar o significado da coisa, porque a palavra original foi perdendo o sentido. Hoje em dia, aqui na internet, você dizer que algo é exclusivo, cara, tem zero impacto, né? Talvez você está falando de um grupo de mentoria que é exclusivo porque tem poucas pessoas. O exclusivo é ruim. Agora você fala, é um grupo seleto. Nossa, já liga ali uma caixinha de significado diferente. Então fazer essas associações emocionais é um artifício interessante, né, para você deixar ali a sua mensagem mais emocional e despertando o interesse da galera. Só tomar bastante cuidado com essa parte da distensão semântica, né, que é como esses termos que são utilizados de maneira radical o tempo todo está sendo usado, isso vai perdendo sentido, né? Então, cara, o exclusivo hoje em dia não faz sentido, né? Todo mundo manda mensagem de API oficial. Não, porque aí a gente tem uma oportunidade exclusiva para você. E aí cada vez mais essas mensagens vão sendo ignoradas, né? Não é possível que hoje tem mais coisas exclusivas do que 50 anos atrás, né? Então tem bastante coisa assim que a gente usa no nosso discurso que vai perdendo o sentido. Então essa é a reflexão que eu quero trazer para você. Cara, presta atenção. Muitas vezes, quando a gente entra num piloto automático de mandar e-mails parecidos, mandar disparo de API, de WhatsApp, né? Disparo de WhatsApp
para os nossos clientes de uma maneira parecida, você começa a ignorar, né? É aquela história do banner blindness. Quando você está no blog, você já ignora ali os pedaços que tem banner, porque você já simplesmente sabe que tem aquilo ali sempre e você não presta atenção. O banner tem que ser muito bom para chamar a tua atenção, né? Da mesma forma, a gente vai ficando cego para certas palavras na nossa comunicação. E a gente, como comunicador, se você fica falando sempre do mesmo jeito e você não para refletir sobre isso, né, que é o que eu estou fazendo aqui agora com esse vídeo, cara, se você não para, cada vez mais você vai ficando invisível, você não se diferencia. Você fica ali, é mais um falando a mesma coisa. Mais um falando a mesma coisa, né? Com certeza você tem concorrente no seu nicho. E mesmo que você não tenha, né? Se você fala sempre a mesma coisa, começa a passar despercebido. E aí aqui ele traz então, tem a segunda forma de você apelar para a emoção da pessoa. Eu trouxe algo aqui, algumas pesquisas interessantes que eu quero comentar, que tem muito a ver com digital. Ele fala da gente apelar para o interesse pessoal das pessoas. Isso pra gente não é nenhuma novidade, né? O ser humano se importa com ele mesmo e tal. E aí aqui tem algumas dicas específicas de copy. Então, no título da sua copy, sugere que o leitor está vendo algo que ele deseja. E aí ele fala das famosas headlines, das publicidades, que, cara, benefício na frente, benefício, para mostrar que a pessoa se importa com aquilo ali, né? Também tem uma outra dica de copy bem específica, que é o trocar nas suas frases, né? As pessoas usam isso, não, é você vai ter isso, né? Então, usar a palavra você é extremamente poderoso ali, né, na comunicação. É mais persuasivo. Tá, mas isso nada é novidade, né? A gente que, cara, fez qualquer curso de marketing digital ou qualquer conhecimento básico de copy de YouTube, as pessoas vão falar para você falar em primeira pessoa, né? Falar com a pessoa, não em primeira pessoa, mas falar com a pessoa direto, né? Usar a palavra você tem muito poder. A técnica até de contar quanta palavra você usa na sua copy de vendas, de página, por exemplo. Só que aqui ele trouxe uma parada que eu não sabia. Eu sabia pela minha formação em coaching, mas eu não tinha tanta clareza da importância da gente usar isso no marketing. Que é você fazer o público se imaginar com o que você oferece. Por que esse exercício da imaginação, da visualização, ele é relevante? Saber os benefícios não é suficiente. O interesse das pessoas só aumenta quando elas se colocam na posição de privilegiados. No livro ele traz um exemplo de uma emissora de TV, né? De TV a cabo. TV a cabo, cara, eles vão na casa das pessoas, eles mandam uma carta de vendas lá, basicamente falando que, a TV a cabo é bom, porque aí você não vai gastar dinheiro para sair, você pode ficar em casa vendo um filme com os amigos, vendo uma programação legal e tal, explicando os benefícios, né? E aí, uma das outras tinha o exercício de, imagina aquela tarde que você não está muito afim de sair, e aí você chama os seus amigos para sua casa, e aí vocês encomendam uma pizza e ficam ali assistindo televisão, e é um momento divertido, e você economizou com babá, economizou com gasolina. Quando eles conseguiram transportar o público para viver, se colocar na situação de... Uma coisa é eu falar, se você ficar em casa, você não vai precisar contratar bebê e não vai gastar babá, não vai precisar contratar a babá e não vai precisar gastar com gasolina ou com a conta do restaurante. Isso é uma coisa, te contei, você sabe o benefício. Agora outra coisa é você imaginar. E, cara, a diferença foi, mais do que o dobro. As pessoas que foram levadas a imaginar, elas converteram mais do que o dobro. Então isso realmente é um artifício que a gente precisa usar muito na nossa comunicação. Não é simplesmente quando a gente fala de o benefício, o entregável não importa, é o benefício do entregável. Tá, isso tem uma lógica aí nos nossos ensinamentos. Mas não é só isso. Você precisa realmente pintar o cenário, usar da imaginação, fazer um exercício de visualização ali com o teu público. O quanto que você hoje faz isso, né? E o Ladeira, como eu falei lá no início, né? O Ladeira faz muito bem essa parada, cara. Ele conta toda uma novela e fica super envolvente. E você consegue se enxergar naquela situação, né? A situação de, o seu filho tem que fazer arte marcial, o seu filho quer fazer uma natação, e você precisa de dinheiro para essa parada. Você consegue se ver nessa situação, isso é muito poderoso.
Então, apesar de a gente ouve muito, não, a importância do storytelling, usar histórias é importante e tal. Só que o quanto que você para no seu dia a dia para analisar a comunicação que você emite, os teus conteúdos gratuitos, os teus reels de Instagram, o e-mail que você manda. E-mail, então, né, como a maioria não vê e-mail, os e-mails, então, são super negligenciados, né, você vai fazendo e-mail com IA ali e é isso. E aí a parada perde a essência da tua comunicação. Então, falei que eu estava queimando muito neurônio depois dessa leitura, porque me levou para uma reflexão mais profunda. Caraca, cara, realmente se a gente não sai do piloto automático e reflete sobre como que a gente pode deixar a nossa mensagem mais emocional, porque deixar mais emocional inspira as pessoas a agirem, você começa a ficar invisível, começa a falar para ninguém, porque você está falando de um jeito que, cara, não evoca nada na pessoa. A pessoa não consegue se enxergar naquela situação. E aí, os seus vídeos são ignorados, os seus e-mails não são abertos, e quando a comunicação que você emite não tem substância, não tem essência, não é relevante, cara, ela vai ser ignorada. E se a gente não para pensar nisso, né, você fica nesse piloto automático infinito aí. Então, essa parte do interesse pessoal aí foi bem legal para trazer a importância da gente fazer o nosso público visualizar a vida nova e fazer ele enxergar, mas ele mesmo, né? Não é como se fosse um depoimento, né? De mostrar o outro que conseguiu. É você contar a história do outro, envolvendo de uma maneira como se a pessoa se visse no filme, né? É como se você fosse o protagonista do filme. Esse é o sentimento que a gente tem que gerar ali para apelar da melhor forma para esse interesse pessoal do nosso público. Só que eles perceberam, durante a pesquisa, eles perceberam que em certas escolhas o ser humano contrariava o interesse próprio. Eu nem contrariava necessariamente, mas ignorava, assim. Não era o ponto que fazia o ponteiro mexer ali, né? As pessoas decidiam, mas não era só pelo interesse próprio, era movido por alguma coisa diferente. E aí ele chega então, né? O livro mostra 2 modelos de tomada de decisão. O primeiro é o famoso analítico, racional, né? É o modelo de medição das consequências. Pô, se eu comprar isso aqui, né? Vamos botar o exemplo aí de um sofá. Pô, se eu comprar esse sofá, beleza, eu vou ter conforto, vale esse preço, tá? Pô, faz sentido. Então, é uma análise, né? É um processo de tomada de decisão que ele é o tempo inteiro, né? A gente está vestindo o nosso chapéu analítico, com base nos nossos interesses pessoais e na nossa racionalidade. E dá um outro exemplo, que é o exemplo da política, né? Tá, que político vai atender melhor aos meus interesses? E esse é o jeito super racional de tomar as decisões e tudo mais. Só que ele traz a segunda maneira, né? Porque eles perceberam que em certas situações as pessoas agiam diferente. Um exemplo que eu mais gostei. Eles queriam que bombeiros assistissem um filme sobre segurança ali, né? Segurança. E aí eles ofereciam, uma pipoca pro bombeiro assistir. Então, quem sentar para assistir o filme vai ganhar um balde de pipoca. Só que isso fez com que os bombeiros não engajassem. Eles ficaram assim, mas por que isso? Por que o bombeiro está negando? Se ele assistir o filme, ele vai ganhar. Se ele não assistir, ele não ganha. Só que não tem conflito ético envolvido, não tem nada racional que explique por que ele vai negar a pipoca. Só que qual é a parada? O bombeiro, ele estava se sentindo comprado. Eu não preciso de um brinde para assistir um filme sobre segurança. É o meu trabalho. Eu sou bombeiro. É um senso de identidade. Então, se eu sou bombeiro, cara, eu não posso ser comprado por um brinde para fazer uma ação que eu tenho que fazer como bombeiro, né? É como se fosse assim, se você salvar aquele gato ali da árvore, né, você vai ganhar um brinde. Não, então eu não vou não, deixa o gato lá. Irracional, mas faz sentido quando a gente leva para esse lado da identidade. O bombeiro, ele se preocupa com a segurança. Ele faz porque ele tem que fazer e não porque ele vai ter um benefício ali. Não é o interesse pessoal dele que está em jogo. E esse segundo modelo, né, de tomada de decisão não tem a ver com uma análise de consequência do interesse pessoal da sua pessoa ali. É algo mais baseado em normas e princípios. É como se elas respondessem as seguintes perguntas. Quem sou eu?
o que as pessoas gostariam que eu fizesse nessa situação. Ou então, né, o que alguém como eu faria. O mais louco, então, é que, cara, esse jeito de tomada de decisão, além ele não consultar a racionalidade, né, ele ser mais emocional, é como se a pessoa estivesse consultando uma autoimagem ideal, que é exatamente essa pergunta, o que alguém como eu faria? Então, o que um bombeiro faria nessa situação? Ele ia se deixar levar pelo brinde ou ele ia assistir o filme de segurança porque ele precisa assistir para garantir a segurança dos outros? E, cara, isso é muito louco. Por quê? É como se você, inclusive, contrariasse ali o interesse pessoal com essa base de identidade. Voltando lá para o caso do político, às vezes você não é aquela... não, pro caso do político não, vamos pro caso do sofá. Então, você não compra o sofá porque faz sentido, porque é o sofá que você quer e é confortável e ele tá no preço que você gostaria. Você compra porque você pensa assim, pô, cara, eu sou um médico, eu tô endinheirado. Pô, que sofá eu como médico deveria comprar? Que sofá outros médicos comprariam? E aí você vira, né, o famoso médico que é quebrado, porque tá comprando vários bens de consumo que você não precisa. Então, cara, esse modelo de tomada de decisão, a gente sabe que ele acontece, ele é extremamente comum e ele acontece, né, quando a gente desliga ali o chapéu analítico das pessoas e a gente evoca esse senso de identidade. Mas tá, o que isso tem a ver então com você aí, o teu negócio digital? O que isso tem a ver com você ensinar as outras pessoas, né, o conhecimento que você adquiriu? Essa reflexão da identidade, ela me levou para tudo que eu li no livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele fala sobre como é importante você divulgar as suas crenças e não o que você faz. Então, basicamente, a ideia geral é que, cara, tem o que você faz, como você faz e por que você faz. Só que o mais importante, a essência da tua mensagem é sempre o porquê, é o motivo. E normalmente, vindo aqui, né, para esse modelo de decisão de tomada, né, de identidade, quando você fala o seu porquê, normalmente você vai para esse nível de identidade. Cara, eu faço isso porque eu sou bombeiro, né? Então, o bombeiro, quando ele está falando sobre segurança, ele está nesse nível essencial, que é o nível do... Não é que, eu salvei o gato na árvore. Ele dá um significado muito transcendental para essa parada. Cara, pô, eu tô ali contribuindo com a segurança, eu tô contribuindo com o bem-estar da população e tal. E ele tem esse senso cívico até ali, né, da moralidade e tal. Ele se enxerga dessa maneira, E o mais louco, né, é quando você, cara, o quanto que a gente pode aplicar isso? O quanto que você tá mostrando no seu posicionamento as suas crenças? O quanto que você fala o porquê você faz o que você faz? Então, se você é mentor de médicos e antes você vivia uma vida de plantão e agora você tem a sua própria clínica e atende mais tranquilo e tem outros médicos abaixo de você e você é mentor de clínica médica, né? Ensinando a galera a sair dessa vida de plantão e ter a própria clínica e tal. Tá, mas por que isso é relevante para você? Tipo, cara, por que ficar lá no plantão era ruim? Por que não dormir era ruim? Você ficava longe da tua família, sei lá. Mas com certeza tem um motivo. E lá no livro, né, do Comece pelo Porquê, o Simon Sinek fala isso, assim, normalmente esse porquê pode ter alguma coisa a ver com alguma dor que você viveu e que hoje você resolve, né? Isso é verdade para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas hoje, falando de infoprodutores, né, que trabalham com educação, eles resolvem uma dor que eles viveram. A maioria trabalha resolve uma dor que eles viveram, né? Eu mesmo, quando eu penso na estruturação dos meus programas, da minha mentoria, do meu negócio, eu enxergo que, cara, por que eu tô criando dessa forma? Porque era isso que quando eu comecei, eu queria e não existia no mercado. Esse apoio próximo, esse acompanhamento próximo, uma pessoa que vai sentar comigo e me explicar as coisas e não vai ser só um simples curso gravado, mequetrefe, ou então uma mentoria que é high ticket, que você paga, 5 mil por mês, mas o cara nem te conhece, porque é o time dele que entrega, não é um mentor que mentora.
Aí, porra, isso não tem lógica. Então é bem natural que a gente crie as soluções que a gente já queria antes. E isso, né, se você é a sua persona transformada, isso é perfeito, porque você está ajudando, o trabalho do mentor é esse, né? É ajudar pessoas que estão numa etapa da jornada anterior a ele a chegarem onde ele está hoje. Ou então, né, é o cara que é o guia do grupo, que ambos estão indo para o mesmo lugar. Então, cara, eu estou indo nessa direção e eu vou levar quem quiser ir comigo me acompanha. Que tô indo para esse lugar. Você quer ir também? Vamos embora. Essa é a lógica, né, quando a gente fala de mentoria. Então, hoje, quando eu olho para o meu próprio negócio, e essa é a reflexão que eu chamo aí para você ter, quando eu olho para o meu negócio, eu realmente enxergo que, cara, eu entrego para os meus clientes o que eu queria ter recebido dos meus mentores e que eu não recebia, porque, cara, tava num curso gravado, não tinha acompanhamento. E aí, quando você também vai para a mentoria de um grande player, você não consegue mandar um WhatsApp para ele, né? Para tirar a dúvida que surgiu agora, uma dor que surgiu agora. Você não tem esse acompanhamento tão próximo. E hoje, né, é o que eu entrego aí há 4 anos para os meus clientes, esse acompanhamento. E eu sempre ouço, né? Caraca, cara, pô, a coisa principal que você me entrega é a clareza. Eu sei sempre o que fazer a seguir e tal. E isso é uma dor que eu resolvo porque, cara, era uma dor que eu sentia muito. Nossa, o que eu tenho que fazer agora? Né? Pô, tô perdido. Esse sentimento de estar perdido é uma merda. É horrível. Então, hoje, né, ter a possibilidade de guiar os negócios digitais aqui, né, os meus clientes, meus mentorados e os negócios que eu atuo como estrategista também, porra, isso é um baita privilégio. E eu enxergo que eu sou tarado nesse assunto de estudar sobre marketing, de estudar sobre negócio, de estudar sobre educação, de como ensinar melhor o nosso aluno, porque, cara, eu queria ter tido essa ajuda antes. Essa é a real. Então eu quero que você reflita sobre isso, assim, né? O quanto que você ignora essa parte da comunicação. Porque essa é a parte mais inspiracional que você tem. É você explicar o porquê. É explicar por que hoje você defende o que você defende. No que você acredita. Lá o Simon Sinek, ele traz o discurso do Martin Luther King, né? De como que ele inspirava. E ele faz tipo um debriefing ali. Cara, o debrief, o discurso era eu acredito, não era eu tenho um plano. As pessoas não se importam com plano, né? A gente está lutando por uma causa. Quando você coloca a sua voz na internet, cara, tem alguma coisa que você acredita que te faz continuar. Todos os infoprodutores, eu tenho vários clientes que já estão aí no mercado há 4, 5 anos. E no início, todos eles, 100% deles, tinham 0 seguidores. Então 100% deles faziam vídeos que ninguém assistia. Como talvez esse seja aqui, né? Esse deve ser, sei lá, meu 15º vídeo. Cara, talvez eu ainda não esteja com uma audiência relevante. Mas eu sei que o que eu estou falando é relevante e que em algum momento isso vai fazer sentido, né? Então, o porquê a gente faz, as coisas que a gente acredita, a vida que a gente quer construir, cara, você precisa comunicar isso no teu posicionamento. Você precisa comunicar isso no teu posicionamento. É isso que vai gerar essa emoção nas pessoas, despertar esse interesse pessoal ali, vai fazer as pessoas se importarem com o que você está falando. E se elas se importarem, elas vão agir. Não necessariamente comprando de você de imediato, mas inspirar as pessoas na direção que você defende, que você acredita, cara, porra, isso é perfeito. Isso é perfeito. Porque em algum momento a pessoa vai te olhar ali como, cara, eu tô indo pro mesmo lugar que esse doido aí. Se eu tiver a ajuda dele, eu vou mais rápido, eu vou mais fácil, a jornada vai ser mais gostosa. Então hoje, né? Hoje eu tô à frente de alguns negócios e quando eu olho, né? Tem uma parte ali do negócio que eu tô lado a lado com os meus clientes. Olha, eu tô indo para esse lugar. Vamos junto? Vamos. Então, a gente está construindo em momentos separados, só que a gente está indo para o mesmo lugar. Então eu tenho cliente que fatura 2 milhões por ano, tenho cliente que fatura 500 mil por ano. Mas eu olho para eles e falo, cara, é para lá que a gente está indo. É nisso aqui que a gente acredita. Vambora? Vambora. E expor essas crenças, porra, isso provavelmente é a coisa que mais vai fazer diferença, né? Por isso que a Apple é a Apple, né? O Simon Sinek, ele usa muito o exemplo da Apple, de, cara, eles sempre focam no porquê das coisas, no porquê que eles fazem, no que eles acreditam.
Então as palavras-chave são essas, né? O porquê das coisas e no que você acredita. E tudo isso, até agora, né, eu estava falando aplicado para inspirar as pessoas a agirem e comprarem de você. Mas ainda assim, você percebe já, né, que eu nem preciso alongar muito sobre como fazer os seus alunos agirem. É a mesma parada. Você precisa dar o motivo. Se você entrega o porquê, eles vão fazer. Então, o principal ensinamento aqui, né, e a reflexão que eu quero deixar é, cara, o quanto que você deixou de falar as coisas que você acredita na sua rede social, o quanto que você deixou o teu negócio no piloto automático e parou de fazer conteúdos mais profundos. Você parou de fazer live uma vez por semana e começou a fazer só reels. Só que, cara, ninguém é transformado por reels, né? Ninguém tem a essência da sua comunicação no reels ali. São só pílulas. Pílulas têm sentido? Tem. Elas são valiosas? Sim. Agora, o quanto que você hoje cria esse ambiente profundo para os seus possíveis clientes e clientes entenderem o que você acredita, para onde você está indo e que tipo de transformação eles podem ter se eles andarem com você. Quanto que você está fazendo eles imaginarem andar do seu lado. Cara, se você pensar nisso, isso pode ter um impacto muito grande no teu negócio. Não só para inspirar as pessoas a comprarem de você, né, comunicando as suas crenças, os seus valores, o porquê você faz o que você faz, para onde você está indo, mas fazendo o seu aluno agir. E essa é a habilidade, fazer o aluno agir, inspirar o seu aluno para ele se motivar e fazer. Cara, esse é o diferencial de quem vai ficar 10 anos no mercado. Porque se você entrega a transformação, cara, você pode não viralizar, você pode ter poucos clientes, mas você vai crescer. A minha própria jornada, eu tinha uma empresa de serviços, de prestação de serviço, só que diferente da galera do Mastermind que eu participava, que tinha 100 clientes, eu tinha 12. Só que eu tinha 12 num modelo completamente diferente, cobrando muito mais e acompanhando muito de perto. Então é extremamente importante, cara, você dar resultado, dá o resultado que você promete. Se você der resultado, hoje, se você dá o resultado, isso não é só prova de depoimento, não, mas é você fazer as pessoas caminharem e quererem continuar a caminhar com você. A melhor forma de inspirar as pessoas a agir é mostrando para ela não só o benefício da ação, mas o motivo. Tipo, cara, para onde você está indo? Por que você vai fazer essa parada? Então, quando eu recebo um mentorado, um infoprodutor, né? Ele vem falar comigo. Ah, cara, eu tô aqui, tô fazendo 500 mil por ano e tô lançando igual um doido, só lançamento gratuito, não faço lançamento pago ainda, não tenho mentoria. Porra, tá uma correria demais, assim, e tal. Tá, mas você tá querendo aumentar o tamanho do teu lançamento para faturar mais ou você quer ter mais aluno? Eu percebo que os meus clientes estão alinhados comigo. No meu processo de vendas, quando eu fazia reunião individual para vender, eu virava e perguntava assim, qual foi o tamanho do teu último lançamento? Eu falava tamanho. Qual o tamanho do teu último lançamento? E aí tinha gente que respondia, eu faturei 200 mil. Aí tinha gente que respondia, a turma foi de 100 alunos. Eu já ficava assim, esse cara aí é diferente. O cara tá pensando em número de alunos, não em número de venda. Cara, isso faz total diferença. Eu percebo que os meus clientes que mais faturam são os que mais colocam o interesse do cliente no centro do negócio. E não ficam pensando em como é que eu vou aumentar os meus gatilhos, como é que eu vou melhorar minha comunicação para vender mais. Cara, como que eu atraio o cliente certo e dou resultado para ele? Porque se você foca nisso, o resto se alinha. Então, se você for capaz de inspirar o seu cliente existente a caminhar na direção que vocês definiram, isso vai te deixar no mercado para sempre. Você pode ser um player pequeno a vida inteira. Você pode não ser o top 1 do seu mercado, faturar 50 milhões por ano. Mas você vai ter a sua fatia de 1 milhão por ano, 2 milhões por ano, 5, né? Ou até menos, 500 mil por ano. Mas se você respeitar isso, se você sempre for capaz de inspirar os clientes que confiaram em você a caminhar na direção que eles querem para a vida deles, se você for um bom mentor, se você for um bom coach nesse aspecto, de gerar algum avanço para eles,
cara, você nunca vai ficar sem cliente. Nunca vai ficar. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Simplesmente você dá resultado, cara. Você dá resultado. Então você sempre vai ter o seu quinhão, a sua fatia merecida do mercado. Sempre vai ter. Se você for essa pessoa, você nunca vai passar fome. Nunca vai, né? Você sempre vai ter uma pequena parcela de pessoas que acredita na mesma coisa que você. Na mesma coisa que você. Que quer ir para o mesmo lugar que você e prefere ir acompanhado. E é aí, cara, que eu, por exemplo, eu acredito que a melhor forma da gente transformar Desculpa, a melhor forma não, né? A melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é expandir a consciência dela. Antes a pessoa não sabia sobre aquilo ali e agora ela sabe, ela pode caminhar naquela direção. E a melhor forma de fazer isso é high ticket, é você ter um acompanhamento próximo. Não só porque a pessoa está se comprometendo alto com a grana, mas porque ela tem um acompanhamento de qualidade. Cara, como é que você vai acompanhar, sei lá, 50 clientes cobrando R$200 no teu programa, entendeu? Qual é a lógica? Você não vai conseguir se dedicar 2 horas para a pessoa. Agora, se a pessoa te paga 20 mil, porra, isso começa a fazer sentido para todo mundo. E inclusive para ela, né? Então hoje eu defendo que, cara, o melhor modelo para você transformar o teu cliente é um modelo que tem acompanhamento. E independente se o teu high ticket no teu mercado é 5 mil ou se é no meu mercado, que é o do marketing, cara, às vezes a gente tem high ticket de 120 mil, mastermind de 120 mil, mentoria de 50 mil. Isso no meu mundo é normal, talvez no seu nicho isso não seja tão comum. Só que você precisa ter um programa de acompanhamento próximo. E para o negócio funcionar, para ter acompanhamento próximo, você vai ter que ter um ticket acima, né? Vai ter que ser um high ticket. Qual é a lógica de você fazer reunião individual uma vez por semana e cobrar R$200 por isso? Cara, essa conta não fecha. Você vai ficar com 10 clientes, você tá morto. Entendeu? Você vai faturar, 2 mil por mês e não vai ter vida. Não faz sentido, né? Então, inclusive, a outra coisa que eu acredito bastante e eu imagino, né? Mas essa não é uma verdade, mas eu sempre imaginei que a galera enxergava o digital de uma forma que não é a verdade. Muita gente enxerga o digital como uma terra de oportunidade, como, cara, isso aqui vai ser mais fácil. Só que eu sempre enxerguei pelo outro lado, cara, sim, mas é uma forma da gente ter a nossa expressão no mundo, das nossas ideias e tal, sem ferir nenhum princípio. Você não precisa enganar a galera para vender. E você pode escolher vender menos e ter uma operação mais enxuta, porque você está com os valores no lugar certo, porque você tem um negócio enxuto, porque você está com o foco no teu cliente. E eu, quando estou falando aqui negócio enxuto, mas isso não significa negócio pequeno, tá? Eu tenho cliente que fatura 3 milhões por ano, que tem um negócio super enxuto, e que é uma operação super simples, que 3 pessoas tocam, e é isso. É um negócio enxuto de 3 milhões por ano. Isso dá o quê? 250 mil por mês, mais ou menos, né? Mas ainda é um negócio enxuto. Então, quando eu falo de enxuto, eu não estou falando de necessariamente pequeno, mas é um negócio com os princípios no lugar certo, né? Acreditando em que o mais importante ali não é o tanto que você faz de faturamento, mas sim o tanto de transformação que você entrega. O importante não é o faturamento do lançamento, é quantos alunos entraram. Cara, se você olha dessa forma, o digital fica muito diferente, porque você para de se iludir com as promessas de, cara, você vai fazer 10 milhões por ano, 20 milhões por ano, 50 milhões por ano. Tá lá o Ladeira fazendo, o Ladeira e o Érico, o Ladeira, o Érico, o Nigro e o Perini fazendo uma black de 70 milhões, 80 milhões. Tá, isso é legal também, mas será que no formato que eles fizeram é isso que você quer também? Essa é a reflexão, né? Um dos meus mentores, que é o Vitor Damasio, ele não entra nessa parada da black, né? De fazer um vitalíciozão e tal. Por quê? Porque ele não acredita que esse é a melhor forma de dar resultado para o cliente. E isso não é uma crítica à galera que faz, mas sim um chamado à reflexão de tipo, cara, quem você quer ser nesse mundo aí, né? E aí volta aí para aquele papo que eu falei da identidade. Cara, se você se coloca como uma pessoa que, nossa, eu sou a pessoa que eu defendo o interesse do meu cliente acima de tudo, assim. Então, se isso aqui não for bom para o meu cliente, eu não vou fazer. Então, se eu coloco um bônus no meu produto que não é bom, que não tem o objetivo de aumentar o valor da oferta,
mas que não se reverte em benefício real para o meu cliente, eu simplesmente não coloco o bônus. Ah, mas você vai vender menos ou vai vender mais barato. Mas não faz sentido. Se não faz sentido, eu não quero fazer. Simples assim, né? Então, hoje realmente o meu neurônio queimou muito, porque o livro ele fala sobre como que a gente pode deixar as mensagens mais emocionais, né? Apelar ao interesse pessoal das pessoas, apelar à identidade das pessoas, fazer essas associações, né, com outros conceitos que podem ser ter uma conotação, uma associação positiva. Só que isso importa para você inspirarem as pessoas a agir e para você sair do piloto automático. Se você não questionar a comunicação que você está fazendo no seu Instagram, no seu YouTube, se você parou de fazer conteúdo longo, se você não tem formato de conteúdo profundo, cara, como que as pessoas vão entender, vão conhecer no que você acredita? Isso não faz sentido. Cara, você precisa ter um espaço. Você precisa ter algum conteúdo profundo. Você pode ser igual o Sobral, que faz um conteúdo profundo por semana. Você pode ser igual a Zilo, que faz um conteúdo profundo por mês. Você pode ser igual os especialistas que só postam rios, só que faz lançamento pago de 12 horas. E aí tem um conteúdo profundo absurdo por R$20, R$50. Só que você precisa ter esse espaço para mostrar o que você acredita. Nossa, eu adorei fazer o evento presencial. Quando eu fiz o meu evento presencial, eu fiquei, caraca, isso aqui é o supra-sumo do que eu quero construir. E, cara, depoimento de todo mundo que foi, 100% da galera que foi no evento deu depoimento. Eu fiquei assim, caraca, que louco, né? Então, o evento presencial, por exemplo, é uma boa estratégia? É uma boa estratégia para vender high ticket? Mas o que você quer com o seu evento? Eu fiz primeiro, né, um evento que foi exclusivo para clientes, eu não abri para não clientes. Não tinha ninguém no meu evento que não me conhecia, né? Eram todos clientes. Mas, cara, foi tão incrível porque o presencial, né, você sentir ali, encostar na cadeira, encostar no ombro do outro, isso foi uma representação física do que a gente já tinha no digital. Entre eu e eles ali, é a representação de que, cara, aqui é o lugar que você vai conhecer as ideias, as pessoas para crescer o teu negócio digital, para construir nos teus termos, porque você precisa colocar o teu cliente no centro. E aí você enxerga como que o outro tem um modelo de negócio dele, e aí você já pensa em como fazer isso para você. E eu já fazia isso, né? Eram meus clientes, então eu pegava a estratégia de um, levava para o outro, e isso já acontecia. Só que o presencial foi muito mais gostoso. Tô doido para eu vou ser a pessoa que, sendo capaz de encher uma sala de evento uma vez por mês, eu faria um evento por mês, muito fácil. Porque o presencial ele tem um poder diferente. Eu fui moldado por participar em eventos presenciais. Eu fui em, mais de 40 eventos presenciais, de todos os players que você imaginar. Sobral, Érico, Zilo, Damásio, o Ícaro de Carvalho, Novo Mercado, Performance, o Joel J. Cara, eu já fui em tudo que é evento, tudo, da Trinca, tudo. Se tem um evento relevante aqui no nosso mercado de marketing digital, eu já fui. Eu já fui do Fire, da Eduz, da QIFI não. Mas ainda assim, cara, eu fui moldado por eventos presenciais e quando eu fiz o meu, nossa, foi uma parada transcendental. E isso volta para aquilo, né, cara? O que você acredita? Você precisa fazer coisas no seu dia a dia, na sua comunicação do digital, nos seus processos de venda, nos seus lançamentos, nos seus eventos presenciais, que representam a essência da coisa, o porquê da coisa. E a gente volta lá, então, cara, comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Por que você faz o que você faz? Por que você decidiu fincar uma bandeira no nicho e você decidiu ensinar a galera? Por quê? Eu lembro que eu perguntei uma vez para um cliente meu, pô, cara, por que você decidiu criar curso online, né? Aí, ele é mais novo, assim, tem menos de 30 anos, né? É mais zoeiro, ele é mais meu amigo, assim. E virou, porra, queria dinheiro. É dinheiro. Aí eu, tá, caramba, isso aí beleza. Mas, não, falando na moral aí, vai, na moral. Qual é a parada? Ele, cara, porra, desde o início da faculdade eu sabia que eu queria ensinar e que, porra, eu tinha várias coisas que a faculdade não ensinava, que isso me incomodava. E aí eu peguei, hoje ele é mentor de arquitetos e ele ensina um software que a galera não usa na faculdade direito, né? Só que o mercado demanda muito. Então ele pegou uma dor dele e resolve. Então, beleza, no início, quando a gente tá quebrado, né? Quando a gente não tem grana, a primeira coisa que a gente precisa é grana. Só que se você não tiver
um motivo um pouquinho maior, um porquê de verdade, o porquê pode até ser dinheiro, enquanto você não está com as suas contas pagas. Só que quando você tiver com os boletos pagos, impossível o porquê ser dinheiro. Não você tem que dar algum significado transcendental na parada que você faz. Se você não der, você não vai conseguir perdurar. Então essa é a grande reflexão que eu trago para você, né? Queimei bastante neurônio aqui hoje, porque foi uma reflexão bem profunda. Mas hoje como que você pode trazer as suas crenças? Como que você pode inspirar as pessoas a agirem, comprando de você, mas agirem para ter o resultado? Como que você pode ser esse guia melhor do teu grupo de clientes? Como que você pode ser esse farol que aponta para onde eles têm que ir? E isso melhora muito a vida deles. Melhora a sua também, mas melhora mais a vida deles, né? Tem que ser mais benéfico para a pessoa que compra de você do que para você que está vendendo. E eu entendo isso, porque, cara, porra, quando a gente olha aqui, né, o que aconteceu com alguns dos meus clientes, eu fico, porra, tá me pagando pouco. Mas você precisa ter esse sentimento de que é melhor para ele do que para você. Se você tiver com esse sentimento, você está no caminho certo para durar 20 anos no mercado, né? E se você pensa como eu, você não está aqui para faturar 10 milhões e sair do mercado. Você está aqui para ficar 30 anos no mercado. E se você tem o objetivo de ficar por 30 anos no mercado, você precisa fincar a bandeira, defender bons valores, ter um ótimo porquê, que não é dinheiro. E você precisa saber inspirar as pessoas a agirem, tanto para comprarem de você, como para executar o que você ensina e ter resultado. Espero que essa reflexão tenha tido algum valor para você. Eu fiquei pensando nisso e quis vir formular esse raciocínio, porque, cara, é algo muito profundo e se a gente não sair do piloto automático, a gente não resolve nada na nossa vida. A gente precisa ter esse momento de reflexão profunda, senão você não evolui. A maior coisa que trava os negócios é a falta de clareza e muita da falta de clareza surge do piloto automático eterno. Você não sai do piloto automático e, portanto, você não pensa para onde você está indo, você não pensa no teu modelo de negócio, só fica atrás da próxima estratégia, do próximo lançamento e tal. E aí quando você vai fazer um desenho do teu negócio, você vê que ele não tem lógica. Você tá em zero clareza do que fazer a seguir. E essa clareza, cara, é hoje o que eu decidi, né, ajudar aqui a galera de infoproduto, dos meus clientes, a atingir esse nível maior de clareza e desenhar um modelo de negócio próprio que faça sentido para a vida que você quer viver e que financie a vida que você quer viver. Seja esse modelo de negócio um modelo de 500 mil por ano ou seja um de 10 milhões por ano. Mas você ter um desenho intencional é o que vai fazer a diferença.